Paz do Senhor, meus irmãos, no devocional de hoje nós vamos meditar no Salmo de número 60. Mas antes de iniciarmos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum devocional, curte esse vídeo e compartilhe com mais pessoas. Que diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 11. Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Davi ele vai trazer nesses salmos uma oração, uma súplica ao Senhor, mas no final destes salmos ele vai declarar uma fé inabalável ao Senhor. Davi ele vai terminar esses salmos declarando essa fé vigorosa, essa fé inabalável, essa fé convicta. Ele começa orando nestes salmos porque o Senhor havia rejeitado o povo, o Senhor havia os abandonado. Então ele vai clamar ao Senhor para que o Senhor venha sobre aquela batalha ajudá-los, que o Senhor venha ter misericórdia da vida deles. E ele vai orar ao Senhor e clamar ao Senhor naquele momento, mas a sua oração, como eu falei anteriormente, ela vai se transformar em uma afirmação da sua fé inabalável, uma fé convicta de que o Senhor é aquele quem vai à frente da batalha, aquele que os ajuda a vencer, aquele que os faz prosperar na terra da aflição, onde eles se encontravam. Ele vai dizer, com Deus nós conquistaremos a vitória. Ele vai atribuir a vitória ao Senhor, ao poder de alcançar a vitória ao Senhor. Mas ele também vai mostrar que a soberania de Deus ela não isenta o esforço humano. Ainda que o Senhor fosse aquele que ia entregar a vitória nas suas mãos, precisava do seu esforço, precisava do esforço de cada um deles, precisava da atitude de cada um deles. Embora o Senhor nos leve a alcançar a vitória, nós somos instrumentos neste processo de chegar até a vitória, de conquistar a vitória. Nós precisamos ser instruídos e direcionados por Deus a fazer o que for necessário em meio a esse processo de alcançar a vitória. Mas a vitória está em Deus. É Ele quem nos leva, é Ele quem nos capacita a alcançar essa vitória. Então, ali nós aprendemos que Davi, ele estava falando que sem Deus ele jamais poderia conquistar a vitória, mas em Deus ele era mais que vencedor. Ele glorificava a Deus pela sua vitória. Ele glorificava somente a Cristo, porque ele sabia que sozinho ele não venceria, e ele atribuiu toda a glória ao Senhor. Porque quem faz é Deus, mas nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para alcançar a vitória. Spurgeon diz que a operação divina não é um argumento para a inação humana, mas antes é o melhor incentivo para o esforço corajoso. Isso que Spurgeon falou é exatamente o que Davi estava falando. Nós não vamos estar sem ação humana, sem fazer nada, mas antes nós vamos sim lutar e ir para a frente da batalha, com o Senhor nos protegendo, com o Senhor nos guiando, com o Senhor nos direcionando. E para concluir, nós precisamos entender que a ausência de Deus em meio à batalha, em meio às guerras, nos torna vulneráveis. E quando nós estamos vulneráveis no campo de batalha, nós estamos mais propícios a ser derrotados, porque nós não vamos ter forças, nós não vamos conseguir enfrentar a batalha. A ausência de Deus nos desestabiliza, nos enfraquece em meio à batalha. Então nós precisamos ter a presença de Deus para que possamos conquistar a vitória, para que possamos chegar ao alvo, para que possamos vencer, porque precisamos entender que somente de Deus procede todo o poder e somente a Ele é dada toda a glória. Quando vencemos uma batalha, vencemos em Cristo, vencemos no Senhor, porque
nas nossas forças humanas nós não conseguiríamos vencer. Então, atribua toda a glória ao Senhor e confie ao Senhor cada uma das suas batalhas. Não tente enfrentá-las sozinha, porque você não vai vencer, você não conseguirá vencer sozinho as suas batalhas, mas somente com a ajuda do Senhor é que você vencerá cada uma delas e você poderá glorificar o Senhor. Assim como Davi, ele declarou a sua fé ao Senhor. Declare a sua fé ao Senhor, declare sua confiança no Senhor no dia de hoje. Amém? Vamos orar ao Senhor. Mas antes de nós orarmos, coloque aqui nos comentários o que o Senhor falou com você através desse devocional. E também, se você tiver algum pedido de oração, deixe aqui nos comentários e nós vamos estar orando por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos nos colocar diante da Tua presença neste momento. Senhor Deus, sabemos que somos vulneráveis, que somos dependentes da Tua presença, que necessitamos, Senhor Jesus, do Teu poder sobre as nossas vidas, nos capacitando e nos instruindo, Pai, em meio às batalhas, em meio aos processos, que nós talvez não tenhamos mais força neste momento, mas sabemos que o Senhor é a nossa força. Pai, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor venha de encontro com as nossas vidas, nos renovando, nos fortalecendo, nos direcionando, nos guiando, ó Pai, para que venhamos conquistar a vitória, para que venhamos, Senhor Jesus, ver o milagre acontecendo, para que venhamos, Senhor Jesus, conquistar aquilo que o nosso coração tem ansiado, tem desejado e tem buscado dentro da Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. E que assim possamos atribuir toda a honra, toda a glória a Ti, porque somente o Senhor é poderoso, somente o Senhor é digno, somente o Senhor pode todas as coisas. Amém. Que Deus abençoe